E já estamos no ar em mais um Elga e Você, o nosso programa, sempre com aquele compromisso de trazer informação com credibilidade. E o nosso programa de hoje está sensacional. Confere aí. Aqui vocês vão ver que a varinha ela vai entrar. E aí quando entra é porque o corpo está um pouco em desequilíbrio. E aí é um metal pesado. E na sequência, um bate-papo que está assim imperdível com a doutora Ildamena Barreto, que é especialista em radiologia e em métodos de diagnóstico por imagens das mamas. A prevenção do câncer de colo de útero já virou uma tradição entre as mulheres, né? Com certeza. É feito todo ano direitinho. É muito difícil a mulher que não faça, né? Sim. O seu preventivo, né? Que é chamado antigamente preventivo de câncer de colo de útero. Bem né? observado, doutora. E de mama ainda estamos nessa batalha. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo sempre cheio de informação e hoje vamos cumprir o prometido. Estamos aqui para visitar o doutor Igor Vilela, que esteve em nosso estúdio, fez uma entrevista sensacional, que repercutiu muito, doutor. E obrigada por nos receber aqui muito bem, viu? Mais uma vez é um prazer estar com você, de novo no seu programa, né? Fico muito feliz, também agradecer a TV Pantanal. E explicar, né, o que seria a microfisioterapia, né? Que é essa técnica de terapia manual, uma técnica francesa, né, em que nós conseguimos buscar a causa, buscar a informação. É o que a gente diz muito, a causa primária. É o porquê que está acontecendo o problema. E ele pode ser de cunho somato-emocional, né, ele pode ser físico, ele pode ser traumático, ele pode ser químico e ele pode ser tóxico. Um exemplo, intoxicações de metais pesados, né? Intoxicações por alguns medicamentos. E nós vamos buscar essa informação no corpo, através de toques específicos. E assim fazendo a correção para que o corpo volte a essa informação como se fosse a informação original, né? Porque ele tá desregulado, ele está desequilibrado, ele tem uma desordem por alguma circunstância que aconteceu ao longo da jornada da vida dessa pessoa. E isso pode ser, para nós, como detemos essa técnica, ela pode ser tanto hoje, mas a causa inicial pode ter começado na vida intrauterina, pode ter começado na infância, na adolescência e até mesmo na vida adulta. Vamos dar um exemplo do qual a gente colocou um pouquinho lá no programa, no seu programa, que por exemplo, o Covid, né? Isso. Muito interessante. O Covid surgiu como uma exemplificação assim bem pertinente, né, doutor? Sim, né? Sim, o Covid, nesse caso, é o que a gente falou lá. É como se fosse o balde já estava estourando, né? Sim. E aí veio o Covid e arrebentou o balde de vez. E aí, sim, né? Os sintomas, as causas, as doenças, vocês estão vendo que mesmo às vezes pós-vacina, pós algumas coisas, nós temos outros reflexos de doenças somato-emocionais, como grandes estresses, perda de cabelo, sim, nas mulheres, né? A imunidade em alguns casos ainda não voltou completamente. E nós, como detemos não só a microfisioterapia, detemos técnicas como a leitura biológica, a terapia ortobiomolecular, que vocês vão ver aqui, né, que é um exame bem bacaninha. Hoje nós vamos mostrar tudo na prática para vocês já terem o conhecimento de como é que funciona a consulta, sim, aqui com o doutor. Doutor, eu tive uma curiosidade agora, falando do Covid. Como o senhor pontuou aí sobre o Covid, fica muito claro que como o indivíduo é único e nós somos seres que cada um com a sua, né, com seus traumas, sua vida, tudo que aconteceu com você. Então, a Covid reage de formas diferentes em cada um, né? Perfeita pergunta, que é isso que a gente traz dentro do nosso consultório, né? Por quê? Porque
A sua pergunta é a pergunta que a gente coloca no nosso consultório todos os dias. Você teve o Covid? Sim, mas você está ansioso porque para você teve essa somatização aqui, mais essa somatização quando você tinha 15 anos, mais essa somatização do seu problema com o seu trabalho, seu problema relacional, com a sua família. Só que aí muitos falam, isso, doutor, mas isso é psicologia, né? Não, não é psicologia, por quê? Porque nós buscamos no corpo. A nossa entrada é no corpo, e o corpo que traz essa informação para nós. E aí, com as outras técnicas, se o paciente precisar de uma reposição na parte homeopática, nós temos a formação. Se precisa na parte de um floral, nós temos a formação. Se é a parte ortomolecular, nós temos a formação necessária para cada um, que é um indivíduo único, pessoal. Que é um indivíduo totalmente único. Perfeito, gente. Olha, doutor, você falou da parte ortomolecular. E eu estou vendo aqui do meu lado, eu já tenho conhecimento que o senhor me mostrou, eu já conhecia. Poderia explicar um pouquinho para a gente como é que funciona essa parte desse? É um exame? Como é que a gente poderia se referir? Na verdade, a gente fala que é uma avaliação, né? Sim. Porque o que seria, né? Então, assim, é um exame que a gente... É uma avaliação que a gente tem por biorressonância, né? Aqui nós temos metais pesados, então nós vamos ver se aquele corpo ele tem uma ressonância com esse tipo de metal pesado. Sim. Então é uma ressonância, então o corpo ele pode apresentar. E como nós temos a parte clínica e a microfisioterapia, a gente consegue ver se esse corpo tem essa questão que está desregulando. E também nós conseguimos ver a parte orgânica, então os órgãos em si. Então muitas vezes o paciente até fala, doutor, mas eu fui fazer alguns exames e não saiu nada, não tem nenhuma alteração. Mas esses exames, eles são um pouco mais sensíveis e a gente consegue ver, assim, antes de sair um pouquinho na parte fisiológica. Como se antes de materializar no corpo. Exatamente. Ou virar um problema em concreto, é isso? Exatamente, perfeitamente. E aí, essas análises, nós fazemos o quê? Com a correlação clínica, que a clínica nós estudamos lá atrás é soberana. Né? O exame complementar, os outros tipos de exame é para complementar, mas a clínica é soberana. Então, muitas vezes a pessoa pode estar com uma grande fadiga, um grande cansaço, mas a sua suprarrenal, seu exame de cortisol está ok. Entendi. Fisiologicamente. E os exames laboratoriais, eles são valores de referência. E vocês podem ver que muitas vezes ele é um valor de referência alto. Sim. Uhum. Mas o paciente já está com fadiga, com cansaço, com estresse, só que o corpo ainda não desregulou fisiologicamente, mas a sintomatologia clínica dele, para nós, já passa. E aí, como nós temos essas técnicas, nós conseguimos ver um pouco antes. Entendi, doutor. Isso aí, nossa, faz muita diferença porque você antecipa, não é verdade? Se tiver o desequilíbrio, sim, a gente consegue já prevenir antes. Falou, tá acontecendo isso, a sua clínica tá assim, né? E aí nós conseguimos o quê? Ter uma abordagem. E tem coisas que o paciente já vem com um distúrbio mesmo fisiológico. Sim. E aí, claro, sempre dentro de uma equipe multidisciplinar, nós não fazemos nada sozinho, né? Sempre com um médico na parte integrativa, volto a dizer, né? Na parte somatoemocional, se o paciente ele tem um psicólogo, nós vamos fazendo essa integração, porque eu acho que tudo hoje, né, a gente que foi estudar um pouquinho fora e viu algumas coisas, é muito integrativo, né? É muito integrativo, muito. E hoje a gente ainda vê algumas resistências assim da integralidade do paciente. E é isso que a gente prega. A gente quer atender, como a gente diz, a 4 mãos, né? Com o nutricionista junto, com o médico junto, com o psicólogo junto, com toda essa equipe. Porque isso nós fazemos com que o paciente, ele o quê? Ele melhore muito mais rápido. E esse é o objetivo final. Olha, com toda certeza, antes não se ouvia muito falar nessa questão de multidisciplinar. Você entender que não dá para ser segmentado, né? Você ter uma equipe que, trabalhando junta, tem muito mais êxito no tratamento, no equilíbrio desse paciente. Sim, sim. Né? Essa é a vantagem
que a gente tem e tenta levar isso, que é atender de forma integral, né? Só que isso no Brasil começou na década de 2006, 2007, mas agora que começou a ficar, e a pandemia acelerou isso mais ainda. Doutor, agora vamos, né, falar um pouquinho para quem está nos assistindo. A consulta com o senhor aqui normal, né? A gente chega, vestida com a roupa que tiver, não muda nada. E daí depois o senhor leva a gente até o senhor realmente vê alguns pontos no nosso corpo. Conta aí um pouquinho as fases pra gente. Então, as fases é assim, a gente faz a anamnese, que é a avaliação semiológica, conforme normal. A gente contamos a nossa vida. A gente vai colher algumas coisas, né? Sim. E dentro dessas coisas, dessas informações colhidas, como nós temos a técnica da leitura biológica, o seu corpo pode trazer uma informação para mim. E dentro dessa informação, eu vou saber em qual período você está tendo essa alteração biológica. Né? É como se determinadas situações emocionais se manifestassem em alguns pontos do nosso corpo? Sim e não. Né? Sim e não. Por quê? Porque quando você me traz, Igor, eu estou com uma azia. Né? Isso me remete a uma questão biológica de uma fase ativa de um conflito, de uma alteração de uma contrariedade indigesta no território com quem você relaciona. Mas só que no caso de uma mulher, ela que opera no cérebro feminino, essa área do estômago, ela está numa área masculina. Então, quando o paciente chega para mim, eu sei que a mulher não é alteração sexual, mas é uma alteração biológica de território, que é algo que ela está tendo que lutar por esse território, só que está sendo indigesto para ela. E aí, nesse caso, eu vou depois com a microfisioterapia e existem mapas específicos que os criadores fizeram que nós vamos ver. Se a questão é somatoemocional mesmo, se é uma questão de uma interação medicamentosa, por exemplo, anti-inflamatórios demais, hormônios, né? E aí nós vamos fazer uma autorregulação no corpo, ou seja, informar para o corpo, olha, está desregulado por causa disso, 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 então vamos mudar isso? E aí, se necessário, eu vou passar o quê? A avaliação ortobiomelecular. E aí, nesse caso, a gente vê, e muitas vezes no caso, a pessoa nem precisava falar que tem uma dor no estômago, falou, você tem alguma coisa no estômago? Fala, porque acusa? Porque acusa. Olha que maravilha, minha gente. E aí, vamos à prática, doutor? Vamos sim. Então, vamos lá.